dia a dia é recheado por violências físicas, psicológicas, né, abusos. Então, esse é um cenário que essa população historicamente tem para poder se construir como pessoa. E aqui eu trago um segundo conceito, que é o conceito de sexualidade, que vai ser caríssimo para a gente poder avançar nessa discussão. Porque quando a gente fala de racismo e sofrimento pelo racismo, a gente não está falando só de racismo, né? Aqui mesmo Crenshaw, essa advogada estadunidense maravilhosa, ela vai cunhar esse termo, né, para poder ajudar a gente a falar sobre as intersecções, sobre as outras camadas. Então, aqui nesse caso, a gente está falando de mulheres negras. Então, não tem só o sofrimento do racismo, a gente está falando de raça, está falando de gênero, muitas vezes sexualidade, classe social. Então, a interseccionalidade ela vai nos guiar para poder alcançar essas outras camadas, né? E eu trouxe também aqui Carla Cotirene e Djamila Ribeiro. Carla Cotirene vai ser muito importante na escrita do meu trabalho, no livro dela Interseccionalidade, né? Que é um livro que faz parte de uma coleção de livros organizados pela Djamila Ribeiro, das mulheres negras maravilhosas que vão estar discutindo raça e gênero com a gente. Então, né, começando a adentrar nessas outras camadas do meio da interseccionalidade, eu começo falando sobre raça. E eu trago essa passagem aqui do Akin Bengel, em 2014, ele vai falar o seguinte: a invenção das raças é a ficção mais perversa que a modernidade criou, ao mesmo tempo que é o nosso assombro, a nossa fobia, a nossa neurose contemporânea. Mas o que eu quero ressaltar é que o negro se tornou negro a partir do branco ou da branquitude, que o domina sobre esse lugar marcado pela sua eternidade, que chega à estupidez de substituir a vida humana pela vida animal, pela coisificação da vida. Então, aqui aquele Bengel vai estar falando, né, que quem nomeou o que é raça foi o branco europeu. Foi este branco europeu que olhou para este outro e falou: isto aqui não pertence à mesma raça que eu. Esta coisa que não pertence à mesma raça que eu é uma coisa preta. Essa coisa preta não tem alma. Esta coisa preta, já que ela não tem alma, ela não é da mesma raça que eu, então eu posso comparar a um animal. Logo, o animal, eu domestico, então eu posso dobrar essa coisa preta que não tem alma ao meu bel prazer, né? Trago também essa reflexão que nós falamos fazer em 2008 sobre tornar-se negro, né? Ele vai falar que se constituir negro, se identificar com uma pessoa negra, é se constituir a partir de um não lugar, então esse não lugar de ausências, de negações. Então, esse corpo preto que na nossa sociedade, diante do nosso histórico escravocrata, tem então um local de negação de direitos, negação de almas, enfim, então podemos fazer com eles aquilo que eu quiser. E aqui, né, a gente intersecciona tudo isso com uma outra camada, que é o gênero. No meu trabalho eu vou aprofundar isso aqui para poder falar de classe e tudo mais, mas aqui eu vou me ater principalmente ao gênero. Então, esse corpo, essa coisa preta que não tem alma, tem ainda um sexo feminino. Então, o senhor de engenheiro pode ainda usar esse corpo, possuir da forma que ele quiser. Então, ele vai ainda separar outros lugares dentro de sua sociedade para este corpo feminino. Então, esse corpo feminino vai ser aquele que vai integrar as cozinhas, aquela que vai servir como mama de leite para os filhos do Senhor, que no futuro vão chegar, inclusive, a serem os donos daquela mulher, também vão tratá-la como escrava. Então, a gente começa a ter um pouco de noção sobre essas camadas diferentes de sofrimento. E aí eu apresento o meu método, né, para a gente começar a fazer, então, falar sobre os resultados dessa reflexão, né, desse ambiente de elaborar com as mulheres que a gente tem para poder constituir sua identidade social. Separa, então, em duas etapas. A primeira etapa é uma revisão bibliográfica, que vai ser composta por uma pesquisa em sites periódicos, onde eu vou procurar artigos e textos que vão falar sobre identidade social, interseccionalidade, mulher negra, trabalho, raça, gênero, periferia, classe, enfim, construção da identidade social. E a segunda etapa, eu vou fazer então uma entrevista semi-estruturada para minha mãe e para minha avó, né, os ilustres de Celeste, onde eu vou fazer então um roteiro norteador, que vai ser composto por 13 perguntas, né? Essas perguntas vão ser focadas na vida de trabalho da minha avó Celeste, mas a minha mãe também participa, né, como uma mulher, como filha dela, que muitas vezes também foi
ao cruzar, né,